Recentemente, pesquisando a origem da granada F1 para este vídeo, acabei encontrando esta foto. Por um momento, pensei que se tratava de uma prática excêntrica de tiro soviética, mas só de dar uma olhada, eu sabia que havia muito mais por trás dessa foto. Com uma pequena pesquisa superficial, descobri o que era o que você está vendo. É o sistema antiaéreo mais temível da União Soviética. Relatos indicam que, nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, esses homens conseguiam derrubar quase todos os aviões alemães. E não é uma foto aleatória, era algo realmente comum e difundido no Exército Vermelho. No entanto, muitas pessoas duvidam disso, dizendo que tudo não passa de uma grande falácia. Eu precisava descobrir a verdade por trás dessa foto. Então decidi mais uma vez passar a noite em claro para descobrir a veracidade dessas práticas. E o que encontrei foi simplesmente impressionante. Então, quão comum era tudo isso? E por que os soviéticos se viram obrigados a usar sua infantaria como canhões antiaéreos? E claro, quão letais eles eram? De verdade? Bem, neste vídeo vamos responder a essas perguntas. Então é melhor você se acomodar e seja bem-vindo ao Clube das Armas. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha ataca de surpresa a União Soviética, que antes fora um aliado valioso contra a Polônia. Esse ataque não surpreendeu o alto comando, que já vinha se preparando há meses para isso. Quem foi realmente surpreendida foi a indústria soviética, que não teve tempo suficiente para ajustar sua produção, e assim poder abastecer aquele que seria o maior conflito da história. As carências no Exército Vermelho eram visíveis em praticamente todos os aspectos, desde as munições até o próprio equipamento. Uma das áreas mais afetadas foi a das armas antiaéreas, que no início simplesmente não eram suficientes para cobrir toda a linha de frente. Naquele ano já havia canhões antiaéreos de alto calibre, como os 76mm M1938, mas eram escassos nos primeiros meses do conflito. A falta de canhões antiaéreos levou as defesas aéreas soviéticas a dependerem apenas de metralhadoras como a Degtyaryov Pechotny 27 DSHK em suportes e até a Maxim em suportes duplos improvisados. A crise era tanta que até canhões regimentais de 76mm M1927 eram usados contra alvos em baixa altitude. E se você perguntar sobre a Força Aérea Soviética, bem, parecia, a Luftwaffe na Normandia praticamente não apareceu nos primeiros meses da invasão. Há várias memórias de aviadores alemães que confirmam isso. Encontrei muitos testemunhos alemães sobre a natureza da Força Aérea Russa no início do conflito. Graças a livros que os reúnem, existem testemunhos como este. Em 60 missões realizadas até 9 de setembro de 1941, nossa unidade só encontrou caças soviéticos 10 vezes. Ao tentar atacá-los, os caças soviéticos abriram fogo a 500 metros e tentaram mergulhar assim que o bombardeiro respondeu ao fogo. Quase colidi com caças russos várias vezes enquanto voava entre suas fileiras, e eles nem sequer abriram fogo, quilômetro também. No final de 1941, realizei 21 missões de reconhecimento estratégico no fundo da retaguarda russa, e só uma vez encontrei caças soviéticos. A situação com os pilotos soviéticos saiu tanto do controle no início do conflito que Stalin teve que emitir uma ordem direta, para que apenas os pilotos que participaram de combates formidáveis fossem recompensados e os que não, simplesmente fossem expulsos da Força Aérea por serem trapaceiros e mentirosos. Como você pode ver, no começo as defesas aéreas soviéticas deixavam muito a desejar e seus caças simplesmente evitavam qualquer combate. Em junho de 1941, a Luftwaffe tinha total superioridade e operava praticamente sem intervenção. Aproveitar a defesa aérea fraca. Os bombardeiros pesados voavam a baixas altitudes para aumentar a precisão, e os bombardeiros de mergulho eram o pão de cada dia dos pobres soldados soviéticos. O que vou contar é só uma lenda repetida em muitos lugares, mas acredita-se que o que vemos nesta foto foi responsabilidade de um pequeno grupo de homens. Diz que em algum momento, no final de 1941, uma companhia soviética foi atacada por bombardeiros de mergulho, e na falta de armamento antiaéreo para responder,
Os homens atiraram com seus rifles Mosin Nagant nos Stuka, derrubando alguns deles. Essa informação chegou ao alto comando, que em poucos dias aprovou essa tática de forma informal e, alguns meses depois, a padronizou nos manuais de infantaria. Essa história não é nada absurda, já que certamente podemos vê-la nos regulamentos de combate da infantaria do Exército Vermelho. Publicado em 9 de novembro de 1942, vemos no capítulo dos fuzileiros em defesa que há muitas referências a se defender de aviões com fuzis, como na seção 95. Em aviões que voam em baixa altitude e atacam, o esquadrão sob o comando de seu comandante abre fogo a partir de uma distância de 500 metros ou menos. Ou, se olharmos os principais alvos dos atiradores de elite, veremos que aviões em voo são um deles. Isso explica o que vemos na foto e mostra que é possível fazer. Com o fuzil Mosin Nagant no equipamento de combate da infantaria, vemos novamente que é aconselhável atacar aviões até 500 metros de distância. Lendas à parte, é fato que a infantaria podia atacar aviões com fuzis, mas isso estava nos regulamentos. Claro, é muito provável que também lhes ensinassem a fazer isso nos treinamentos. A quantidade de fotos que encontrei comprova isso. No entanto, infelizmente não consegui encontrar nenhuma informação sobre a natureza dessa prática. Podemos obter muitas informações das fotos, se observarmos bem. Cerca de 20 homens se agrupavam em um único ponto e se deitavam no chão para ter uma boa visão do céu. Esse agrupamento que vemos em todas as fotos revela muito sobre a eficácia dessa prática. Se fizermos um pequeno cálculo, esses homens tinham apenas metade da cadência de uma metralhadora. Isso, no papel, faz essa prática parecer um desperdício de homens. Mas eu fiz uma simulação para determinar o que é mais eficaz. 3 metralhadoras ou os 20 Mosin Nagants atirando em um ponto determinado e, curiosamente, eles têm quase a mesma efetividade. Claro, isso é um teste não muito realista, mas serve para avaliarmos ambos os modos de disparo. E o modo de disparo concentrado do pelotão antiaéreo com fuzis era mais efetivo porque cobria uma área de ação maior do que as metralhadoras. Uma dessas últimas tinha o dobro da cadência de tiro de um fuzil. Pelotão antiaéreo de fuzis, infelizmente não encontrei dados exatos sobre sua efetividade. Mas eu encontrei uma citação muito interessante no livro Stalingrado de Anthony Bieber que diz: para os pilotos de caça, o ataque terrestre era considerado uma tarefa servil e desnecessariamente perigosa. Carecia da destreza do combate aéreo e corria o risco de um tiro de sorte vindo do solo, quando a infantaria russa, deitada de costas, atirava com seus fuzis. Seria muito bom encontrar números exatos, mas infelizmente, sendo uma prática que praticamente se extinguiu com a chegada dos canhões antiaéreos modernos a todas as fileiras do Exército Vermelho, simplesmente desapareceu. E também os soviéticos não eram tão estatísticos quanto os americanos. No entanto, essa citação do livro de Stalingrado, de Anthony Bieber, confirma que esses homens realmente eram temidos pelos alemães, que preferiam simplesmente não se aproximar do solo devido à presença deles. Definitivamente, esses homens eram soldados formidáveis que conseguiram superar seus limites para vencer a maior guerra da história. Há alguns meses comentamos como os soviéticos prendiam seus fuzis à artilharia. Eu recomendo muito este vídeo de tema semelhante. Muito obrigado por assistir a este. E até logo!